Tudo bem, Arlete? Oi, Inês. Graças a Deus. Tá tudo bem. E você? Também, graças a Deus. Tá bom. Tá tudo bem aí? Tudo sim, graças a Deus. Que bom. Dona Carminha. Espera um pouco, tá dando uma microfonia aqui. Olá, Maria Diva, Fernanda, Celso. Oi, Inês. Oi, tia. Oi para todo mundo. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Oi, Celso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Maria Diva. Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Que bom. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Fê. Tudo bem? É Fê? Tudo. Janaína. Tudo bem, Arlete? Graças a Deus, bem. E você? Bem. Diego, tudo bem? Tudo em ordem. Ela dá microfone. Aí o Marcos, olha. Marco? É. Marco foi lá para oração, lá no hospital. Ah, estão orando lá. Tem alguns irmãos que estão lá para oração. Ah, legal. Ele falou que ia tentar conseguir entrar de lá, sim. Ah, tá bom. Vamos ver se ele consegue, né? Tá bom. Tá? Oi, Jonatas, Janaína. Paz, tudo bom? Boa noite. Oi, Jô. Boa noite. Boa Oi, noite. Jô, Inês, tudo bem? Oi, Jô. Oi. Inês, Oi. tem notícia da Fátima? Sim, estou sempre com ela. Espera aí. E agora? Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei. Mãe, eu vou lá pedir Wagner, que eu não sei o que eu fiz aqui. Eu não sei o que eu fiz, se eu coloquei alguma coisa. Já tinha o microfone ligado.
Maria Diva perguntou sobre a Fátima. Ela está bem, viu? Estou com ela sempre. Tá? Nós estamos sem o cantador. O João ou a Ana querem se arriscar a puxar um cântico com nós? Instrumento, tá complicado aqui. E aí, Ana? Só um minutinho. Olha lá. Baixei o volume lá Você vê lá? do computador. Lá da caixa de som que fica E embaixo. daí eu ergo o volume do celular. Só um minutinho que ela tá afinando. Para conhecimento geral, né? O Marco tem ido com o grupo. O Marcos tem ido com um grupo de irmãos todos os dias e parece orar lá no hospital, né? Há assim, uma expectativa, né? Tem assim melhorado, né? A cada dia tem tido notícias, assim, alguma evolução no tratamento, né? Então, uma preocupação grande. Todos nós sabíamos que era muito perigoso, né? Pelo tipo de risco, né? Pelo tipo de problema que o Vanderlei tem, né? E realmente acabou desencadeando. Até uma certa fase, a família toda teve a infecção e passou e estavam passando tudo bem, até quase todo mundo está saindo já, aí complicou a situação dele, né? Então é uma batalha de oração, né, para que Deus mova a sua mão, a família está toda envolvida, né? E Deus tem feito
muitas coisas aí, a gente ainda não tem noção de como vai ser o depois disso que está acontecendo. E a gente tem, estamos assim, na iminência ainda, né? Parece que, segundo os entendidos, a gente está na pior fase, né? Agora da pandemia, né? A segunda onda veio com muita força, houve um relaxamento muito grande, uma falta de estar preparados para isso, né? A Marco está participando, está entrando, acho que já vai poder dar alguma notícia de lá para a gente. Os governos se perderam aí nos controles, ficam com guerrinha política e coisas assim, e não fizeram a parte que lhes cabe na prevenção, na coisa em si, né? Mas estamos dentro desse processo. Então, aí as coisas estão acontecendo, a vacinação está correndo, e nós optamos por fazer live por enquanto, né? E, no fim, todos os grupos acabaram sendo... todas as igrejas têm que apelar para isso, porque o governo determinou os fechamentos das reuniões e coisas assim. Mas nós vamos aqui. Aquilo que Deus tem revelado, tem mostrado. E o Marcos está online aí, quiser participar, falar alguma coisa. A Fer, está pronto aí? A gente tentar um cante. Nós estamos aqui na frente do hospital e fazendo o meu plantão hoje. O Isaac não pôde estar aqui, mas nós tivemos boa notícia já agora de tarde e o Vanderlei está usando apenas 60% aí de auxílio da máquina aí do oxigênio. Então, nós estamos esperançosos. Ele tem reagido, a médica passou boas notícias para a Tereza, e nós estamos crendo que é o tempo da intervenção de Deus hoje na Terra. Então, Deus está fazendo um desafio a todos nós de irmos em encontro àquilo que Ele pediu, daquilo que Ele disse, que nós deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura. E, então, é um tempo de manifestação do poder de Deus. Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que a gente quer aceitar os desafios desse tempo, porque são os nossos desafios, né? É o desafio da nossa época, do nosso tempo, e eu creio que Deus está conosco. Deus está com cada um de nós e nos desafiando para proclamar o Evangelho, em todos os lugares. E nós queremos estar aqui enquanto Vanderlei estiver aqui, e nós queremos crer nesse pequeno ato de insistência com Deus, de que Ele é presente na vida daquele que crê. Ele é presente na vida daquele que crê, e eu gostaria de ler um salmo que é um desafio para nós. Toda a palavra de Deus é um desafio para nós. E nós podemos crer porque quando nós proclamamos a verdade do Evangelho, ele se cumpre. Ele cumpre a sua palavra. Então nós podemos crer porque é a palavra viva do Senhor. Passando uns barulhos aqui, mas eu quero ler o Salmo, uma parte do Salmo 30, que diz assim, é uma parte só,
Senhor, tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse a cova. Cantai louvor, a partir do versículo 3, versículo 4 agora. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então, essa palavra, ela nos desafia a crer no tempo que nós estamos passando, que há esperança em Deus. Porque a noite tem sido longa, talvez para nós, esse tempo de escuridão, esse tempo que nós só conseguimos enxergar através da luz da palavra, nós temos a esperança de que a noite dura um tempo, mas a alegria vem pela manhã. Então, Deus é a luz da manhã. Nós podemos passar por tempo de escuridão, por tempo onde a gente não está enxergando, mas nós temos a certeza de que amanhã vai raiar e Deus vai se manifestar, porque Ele é o Deus da esperança. E nós estamos aqui crendo nesse Deus, Deus vivo, Deus poderoso, Deus que nos tirou, aqui como o salmista disse, nos tirou da cova para trazer vida à nossa vida. E então nós podemos descansar no Senhor, porque a noite dura um tempo, mas a alegria vem no amanhecer. Nós esperamos o amanhecer de Deus na vida do Vanderlei. Nós esperamos que a vida vai brotar. E Deus quer estejamos mortos ou vivos, nós somos do Senhor e nós nos alegramos nisso. Amém? Eu queria fazer uma oração daqui, crendo que Deus, de fato, ouve as nossas orações. Amém? Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos proclamar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós queremos proclamar que em Cristo há vida, que só nele há salvação, só Ele é o Senhor de todas as coisas, é o nome que está acima de todo nome que se nomeia. Nós te bendizemos, Senhor, nós te bendizemos porque o Senhor nos dá esta oportunidade, Senhor, de manifestar o teu poder, de manifestar a tua palavra, de manifestar o Evangelho, Senhor, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Nesta noite, Senhor, nós nos lembramos, Senhor, da vida do Vanderlei, que ele está nesse leito de enfermidade, Senhor, mas nós temos a confiança, Senhor, de que ele, Senhor, aceitou o Evangelho na sua vida, que ele, Senhor, não está sozinho, porque o Senhor tem o governo da sua vida. E nós queremos rogar, Senhor, que o Senhor manifeste o teu poder, Senhor. O Senhor manifeste a tua graça. O Senhor manifeste a vida na vida do Vanderlei, Senhor. Nós queremos te dar graça, Senhor, porque a bondade do Senhor tem sido com ele, Senhor. O Senhor tem manifestado a sua bondade ao longo da sua vida, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós queremos ter um coração grato, Senhor, por tudo que o Senhor fez na vida do Vanderlei, por tudo que o Senhor manifestou o teu poder, Senhor, sobre a sua vida, Senhor. E nós temos gratidão, Senhor. Hoje, Senhor, é uma noite de louvor, de adoração para ti, Senhor, para proclamar, Senhor, que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo é o Senhor, que só Jesus Cristo tem o poder da vida, Senhor. Nós te louvamos nesta noite, Senhor, porque no Senhor há vida. O Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa luz que nós temos, Senhor, é a luz da manhã, é a luz do Senhor, é a luz do Evangelho,
é a luz da tua palavra, Senhor, que nós cremos, Senhor, e podemos descansar, Senhor, no nome de Jesus. Podemos descansar na vida de Cristo, a vida que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e nos deu nele a vida eterna. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Somos gratos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos ficar mais um tempo aqui. Nós vamos estar orando nesse tempo do culto aí. E nós agradecemos a Deus por tudo. Amém? Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, estão os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, estão nos corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Tu és um Deus de milagres, Senhor.
Tu és um Deus de promessas. Tu fazes um caminho, Senhor, no deserto, como o Senhor abriu um caminho no mar naquele dia, Senhor, quando Israel estava diante do Mar Vermelho. Nós cremos que no meio desse deserto, o Senhor faz um caminho novo, o Senhor faz uma coisa nova, que já está saindo à luz, Senhor, e nós queremos perceber, Senhor, dá-nos olhos e ouvidos atentos àquilo que o Senhor está falando e aquilo que o Senhor está fazendo neste tempo, Senhor. Nós te adoramos, nós te glorificamos porque nós te amamos e sabemos que tu és o Deus de toda consolação, tu és o Deus do milagre e tu és o Deus da vida. Bendito seja o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Eu conheci esse cântico há poucos dias, né? Quando, numa das últimas reuniões que nós pudemos estar presentes lá junto, e eu gostei muito da mensagem que ele tem, né? É algo desafiador para nós, mas a evidência assim muito clara, é uma voz profética, é realmente a pessoa, o caráter de Deus está aí trazido para nós, para que a gente conheça, né? Esse é um cântico muito, muito inspirador. Eu conheço a história de quem é, de onde vem e tal, mas ele é muito importante para a igreja nesses dias, né? E é sobre essa situação da igreja nesses dias que eu queria falar alguma coisa, né? Quando nós nos deparamos com a situação que nós estamos vivendo, a gente se vê frente a um deserto, né? Já se passou um ano, eu estava vendo assim uma das preocupações dos especialistas com o aumento dos casos e problemas, está ligado, uma parte disso está ligado a que as pessoas não aguentam mais, né? Já se passou um ano de isolamentos e coisas assim, e as pessoas estão abrindo a guarda, né? Então, a situação que foi gerada deixou todo mundo irritado, coisas assim, e há uma preocupação com esse relaxamento. Não que as pessoas tenham, que muita gente tem assim achado que não é nada, né? Todos têm consciência, mas há uma preocupação porque as pessoas estão estressadas, né, com essa situação, né? E aí há um relaxamento que gera essa parte dessa situação que nós estamos vivendo. Mas eu fico assim, a gente fica assim olhando para esse tempo, né, e com aquela preocupação, né? Quantos vão sobreviver a isso, né? Quantos chegam do outro lado, né? A preocupação nossa, a nossa oração, aquilo que está no coração, no nosso coração, é de que ninguém se perca, né? A palavra de Deus também diz que o Senhor Jesus não quer que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todos aqueles que Ele chamou sejam alcançados, sejam salvos e permaneçam, né? Existem vários textos que apontam para essa situação, para quando as coisas, para o fim, né? Eu separei dois aqui, Mateus 10, 22 e Mateus 24, 13, que ele termina falando assim: aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, quando a gente vê um texto desse, são palavras que o Senhor Jesus falou dentro de
determinadas circunstâncias ali, né? Havia um contexto ao redor. Em Mateus 24 é quando ele está falando da segunda vinda, do fim dos tempos, e aí quando ele diz isso, aquele que perseverar, né, e será salvo. Então, quando nós olhamos para isso, da questão daquele que perseverar, daquele que vai vencer todo esse processo, nós também nos lembramos daqueles momentos que o Senhor Jesus disse assim: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, nós entendemos que há uma pressão, há uma tensão grande, né? Mas também há um cuidado da parte do Pai em relação às nossas vidas, né? Mas quando a gente olha para a Bíblia no todo, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus no todo, a gente percebe que ele tem esse cuidado, ele é aquele que está amparando, cuidando, é um Deus zeloso pelos seus filhos, mas também há um Deus desafiador, né, que diz que aquele que perseverar será salvo, né? E quando eu estava assim pensando a respeito desse assunto, me veio uma palavra à mente, que é uma palavra meio de moda, talvez aí, né? Nas situações do todo, a palavra é a tal da resiliência, né? E quando você estudar a tal da resiliência, você vai encontrar ela, primeiramente, é uma palavra que tem origem na engenharia, né? E ela trata da capacidade dos materiais de voltarem à sua condição normal depois de sofrer um impacto, uma pressão, alguma coisa assim. Então, se qualquer tipo de material tem lá o seu nível de resiliência. Alguns são mais frágeis, outros são mais fortes, né? E quando se traz essa palavra dentro da psicologia, ela trata das questões da capacidade humana de sofrer pressões e tensões e não ser abalado, né? Ele se preservar, ele vencer essas coisas. Então, eu não posso pensar em resiliência humana só nesse sentido de que aquele que perseverar vai ser salvo, né? Mas também de que aquele que se achega no Senhor Jesus, ele troca o fardo com ele. Então, há uma junção de coisas aí, como que Deus opera, né? Mas a resiliência é uma característica que a gente vai encontrar na Bíblia, né? Nos homens de Deus. E eu queria falar sobre esse assunto para que isso envolva o nosso coração e a gente se sinta desafiado, porque nós precisamos chegar do lado de lá. Então, às vezes, não é só do lado de lá da pandemia. Nós precisamos chegar àquilo tudo que o Senhor propôs para nós, né? Temos uma vida plena nele, alcançarmos as coisas plenas, e principalmente porque nós vamos viver dias mais para frente que vai ser muito mais difícil de pregar o evangelho, a um fechamento, né? Como nós já estudamos outro dia, um processo de descristianização da sociedade ocidental muito forte, né? Há um trabalho sendo feito, se você acompanhar os pensadores, as pessoas que entendem disso, você vai perceber esse negócio acontecendo. Isso é uma realidade. Então, se nós não tivermos esse processo, essa capacidade de resiliência a essas pressões, nós não conseguiríamos chegar do lado de lá. Então, queria ler um texto aqui, né? Todo mundo conhece de cor, mas vamos ler de novo, né? Ele sempre reposta para a gente. E eu queria ver esse aspecto da resiliência na vida do apóstolo Paulo.
No capítulo 11, a partir do verso 23 até o 28, ele faz uma descrição das coisas que aconteceram na vida dele, da característica que ele está que existia, né, na vida dele nesse instante, e que era fruto de tudo aquilo que ele já viveu até esse instante, né? Então diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, quando a gente lê esse relato de Paulo, ele está falando isso dentro de um contexto onde ele está se defendendo contra a ação dos falsos apóstolos que tinham surgido já e estavam lidando contra a verdade do Evangelho. Já existia um processo muito forte para misturar as coisas, para não deixar claro o Evangelho, né? As pessoas estavam começando a se confundir com as coisas. E ele fala desse assunto, ele faz aqui uma defesa contando um pouco da vida dele, como foi até aquele instante a missão dele, né? Do cumprimento da sua missão, do seu trabalho. A gente não pode esquecer que Paulo era um homem como a gente, e quando eu olho para essa descrição, eu penso assim: eu conseguiria chegar lá, né? Dentro passando por todas essas coisas aqui que Paulo passou, né? Como é que eu estaria diante de todas essas coisas aqui, né? Então, a gente pensa, olha, esse Paulo deve ser um super crente, né? É uma pessoa assim especial, não existe mais nenhum igual, né? E nisso a gente erra, né? Porque ele era um homem igual a gente. Então, o que o capacitou a ser assim, a responder dessa forma, né? O que estava na vida dele? E então a gente começa a estudar a Bíblia e a gente vai notando algumas coisas assim que vão estruturando a vida da pessoa, vão formando na vida do indivíduo uma teia de capacitação, algo nesse sentido, que dá a ele a possibilidade de enfrentar todas essas coisas, né? A gente vive hoje as gerações mais novas, né, são gerações muito frágeis em relação a essas coisas. Se a gente fizer uma comparação com as gerações dos nossos avós, né, e com as gerações mais recentes, a gente vai perceber que os nossos avós tiveram um estilo de vida, uma estrutura de vida muito complexa, muito difícil, né, para atender às necessidades básicas que eles tinham, sofreram muitas situações, e isso tornou aqueles homens e mulheres capacitados a permanecerem, né, e formarem as suas famílias
e estruturarem as coisas e chegarem até o nosso tempo. A minha geração sofreu muito menos do que as gerações anteriores, e as gerações mais novas sofrem muito menos, e essa falta de sofrimento torna uma geração exigente, que anda mais atrás de direitos do que de deveres, né? Vocês podem observar isso nas tais das redes, né? E a tal da geração mimizenta, né? E coisas assim. Então você talvez encontre homens e mulheres no meio dessa nova geração que, por circunstâncias da vida, já têm uma outra estrutura, né? E que chegaram, estão assim enfrentando as coisas com outra postura. Mas a grande parte, né? E eu não digo que seja culpa da geração em si, mas consequência de como se vive nos nossos dias, né? As facilidades, os acessos às coisas que dá a essas gerações, essas facilidades transformam em pessoas menos resilientes, e esse é um grande problema. Mas eu quero ver o que a Bíblia nos ensina aqui na vida de Paulo sobre como Paulo chegou a esse ponto, né? Então, aqui no capítulo 1 da carta de 2 Coríntios, tem verso 3 até o 5, fala uma coisa. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, Paulo tinha a consciência, né? Uma coisa que dá a ele a capacidade de enfrentar essas situações todas é a consciência de ser chamado para ser um consolador. Porque em Cristo, nos sofrimentos de Cristo, veio a consolação para toda a humanidade, né? E com a consolação que Ele nos consola e os nossos próprios sofrimentos, a nossa própria situação de vida, né? Na medida que enfrentarmos e vivenciarmos isso, né? E passarmos por todas essas coisas, nós também vamos ser capacitados a consolar aqueles que têm necessidade. Então, a consciência desse chamado, de que eu preciso estar capacitado a ser um consolador, me dá a disposição de coração a enfrentar as situações que me rodeiam, as crises e as dificuldades que me rodeiam, para se capacitar a ter alguém que vai transmitir essa consolação àqueles que vêm em necessidade. Então, se eu compreendo isso, né, eu passo pela situação de sofrimento, se for necessidade, e permito que o Espírito Santo marque a minha vida com determinadas coisas com as quais eu vou poder ajudar alguém que está na sequência. Então, Paulo tinha essa consciência. No verso 9, você vai encontrar ele falando assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, o segundo aspecto importante aí é para que a gente está enfrentando situações, a pandemia é um agravamento de situações, nível de sofrimento muito maior do que tudo aquilo que já vivenciamos até esse instante. Se provavelmente na vida dos nossos bisavós isso não ia ser grande coisa, né? Eles passaram pela gripe espanhola também e venceram. Mas a consciência aqui
de que se nós tivermos domínio sobre as coisas, fomos senhores da situação, nós vamos nos distanciar de Deus no que se refere à dependência. Né? Nós proclamamos a nossa independência de maneira muito fácil, né? Faz parte da natureza do ser humano ser independente. É um dos problemas, o problema básico do ser humano natural é que ele quer ser independente e Deus não nos dá essa alternativa. Na medida em que nós estamos em Cristo Jesus, ele nos chamou para vivenciar, para sermos tocados pelo reino, né? Nós estamos debaixo do reino, e estar no reino de Deus é estar em dependência do Senhor Jesus Cristo, do seu Espírito Santo. Então, passar por essas situações nos leva, né, a sempre estar assim, opa, não posso ficar, eu preciso do Senhor Jesus. E quanto maiores são as dificuldades, isso nos aproxima mais da dependência do Senhor, né? Estava conversando com o Mateus essa semana e ele me fala assim, nós estamos aprendendo coisas, né? Nossa família está aprendendo coisas que até hoje ainda não tínhamos visto, né? Então, é extremamente crítica, uma situação dificílima, né? Que a família está passando. Mas o Senhor está ensinando coisas. E dependência do Senhor é uma das coisas básicas que Paulo conhecia, sabia disso, né? E que ele deixa escrito aqui para nós tomarmos disso e deixarmos isso, olha, prontinho aqui. Eu preciso viver em dependência. No verso 10, ele fala, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a nos livrar-nos, né? Então, no verso 10, ele nos ensina a respeito de esperança e de fé. Né? O justo vive por fé e toda a nossa esperança, se toda a nossa esperança estiver na vacina, ou estiver no tratamento precoce, ou estiver no abono de ajuda, ou estiver no salário, ou estiver no emprego, ou estiver em qualquer tipo de instituição humana, então nós estamos fadados ao fracasso, porque só o Senhor pode nos amparar. Nós vivemos, na medida que, depois que nós decidimos, depois que nós cremos no Senhor Jesus, fomos levados ao reino da graça, do Filho do seu amor, na vida com Cristo e em Cristo, né? É uma vida agora para ser vivida em fé. E toda a nossa esperança tem que estar colocada na sua palavra, nas promessas que o Senhor deixou para nós, né? Deixou para nós vivemos no nosso dia a dia. Então, esperança e fé é algo também que é um componente essencial daquele que tem resiliência nas coisas, para viver as coisas de Deus. Lá no capítulo 4, no verso 16, ele diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aqui é o viver dia a dia com o Senhor. Há uma situação lá no Sermão do Monte que Jesus fala assim que a gente deve viver, basta a cada dia o seu próprio mal, né? Não andeis ansiosos e coisas assim, né? Então, no nosso dia a dia, no viver diário com o Senhor, existe essa promessa de que Ele nos renova dia a dia.
Então, se eu tenho isso como claro, evidente, isso faz parte da minha vida no dia a dia, né? De que o Senhor renova. Nova é cada manhã para aqueles que estão em Cristo. Né? Cada dia há um novo alvorecer, há aquele texto do Salmo que o Marcos falou, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o Senhor nos renova cada dia. Então, o viver dia a dia com o Senhor é essencial, é fundamental. Isso cria esses suportes de resiliência nas nossas vidas, né? Então, Paulo pôde chegar no fim, né, do capítulo 11 lá que nós lemos, pôde dizer todas aquelas coisas, porque ele enxergava todas essas coisas que nós estamos falando, deixou escrito aqui para nós e vivenciava a cada dia essas ações que ele deixou revelada aqui, né, que o Espírito Santo, através dele, revelou para nós, para que tomemos disso no nosso viver diário. Então, ele nos renova cada manhã. E, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, né, a gente precisa compreender que a nossa velha natureza, né, como diz lá, acho que em Gálatas fala que precisa morrer, né? Fazei, pois, morrer vossa natureza terrena. Não é Gálatas, né? Colossenses ou Filipenses. Fazei, pois, morrer. Então, essa velha natureza, esse homem exterior que se corrompe, vai, né, essa natureza terrena que é cheia, que carrega o pecado, tal, ela tem que morrer no dia a dia o Senhor nos renova, nos transformando e nos levando em semelhança ao Senhor Jesus. No capítulo 4 ainda, o verso 17 e 18, fala assim, até o 5:1, fala assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui há uma outra revelação, outra compreensão, que fica muito clara, né? Que Paulo revela para nós aqui, que é o lugar onde ele vivia. Ele não vivia na terra. Seu corpo podia estar por aqui, mas a sua mente, o seu coração, o seu espírito vivia no céu. Um grande desafio para nós é vivemos deste lado da eternidade como se já estivéssemos, e na verdade já estamos, do outro lado também da eternidade. Então nós somos chamados a viver nesse outro lugar. Nossa vida não está aqui na Terra. E os grandes dramas, a grande luta que nós temos é por causa das coisas aqui da Terra, né? Então, se nós enxergarmos que não vivemos mais aqui, que nós somos chamados a viver no outro lugar, o lugar onde o Espírito Santo governa, domina e trabalha nas nossas vidas, então nós vamos entender que, olha, dói determinadas coisas porque parte de nós está ainda vivendo aqui deste lado da eternidade, né? Aqui na face da Terra, nessas situações cotidianas, né? Na necessidade do sustento diário, dos problemas que nos envolvem, nos relacionamentos complicados, nas incertezas e coisas assim. Mas, se levarmos a nossa mente para esse outro lugar que Paulo comenta aqui,
né? Então vai nos dar essa condição de viver aqui na face da Terra sem se deixar afetar pelas dificuldades e pelas situações que as coisas de viver deste lado aqui complicam as nossas vidas, né? Então nós sofremos, nós estamos passando por situações. Hoje, Domingos colocou lá a situação daquela moça, daquela família que o Rui tem acompanhado lá em Paulínia, né? Do problema de saúde e tal. E a gente tem acompanhado a situação do Vanderlei. E também a Lídia colocou uma conhecida, uma pessoa que ela conhece, se chama Vera, também com problemas de saúde. Então, enfrentar problemas de saúde é coisas complicadas nós aqui da face da Terra, né? Agora, é difícil isso, o sofrimento. Quando existem as perdas, os processos de luto, é muito difícil. É super complicado, mas se estivermos com a nossa mente nesse lugar aqui, né? Então a capacitação do Senhor vem sobre nós e a gente vai poder enfrentar tudo isso. A resiliência se forma no indivíduo e ele está então capacitado a sofrer todas essas coisas e sair incólume, né, do outro lado dessa situação. Então Paulo ele já vivia no céu, né, uma vida de fé. E o último texto que eu separei aqui, que já está dando o horário aqui, tem 4 minutos aqui na minha conta, no capítulo 12, todo mundo conhece também, do verso 7 até o 10, tem uma afirmação interessante. Ele fala: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então esse é um texto que a gente gosta de citar, né? A gente conhece bastante esse texto. Tem muita gente que põe na geladeira, no carro, põe tal. É um texto muito, muito interessante. Quando sou fraco, sou forte. Só que Paulo diz aqui que ele conhece essa situação de ser fraco, que a fraqueza na fraqueza vem a força do Senhor, porque ele vivia esse tal do espinho na carne, né? Existia uma situação na vida dele, algo que ele chama aqui de espinho, algo que ficava cutucando ele o tempo todo, e que ele pediu para Deus afastar, e que Deus, melhor não, né? Deixa aí, né? Deixa aí, porque você precisa desse negócio aí. E ele tinha consciência disso. Quando ele diz assim, para que eu não me exaltasse, a fim de que eu não me exaltasse. Porque ele tinha, né? Se você começar no capítulo 12, você vai ver que ele foi levado ao terceiro céu, ele viu coisas que ninguém viu. Então ele tinha todas as situações, todas as condições de se exaltar, de começar a se achar, né? Mas o Senhor providenciou essa situação na vida dele e fica nessa, né? Vai aí que isso daí vai fazer bem para você, né? Então, em qualquer momento que ele pudesse se achar
algo assim, o espinho cutucava, né? Ele voltava para esse lugar da fraqueza. Ele compreendia que ele era fraco e é bom e que é preciso e que a gente viva nesse lugar de fraqueza, porque nesse lugar de fraqueza o Espírito Santo se manifesta e nos torna forte. Então ele é a nossa força, ele é que é essa capacitação, ele é essa resiliência que precisa existir em nós. Então, se eu fujo dessas situações, né, se eu não me detenho, se eu não me coloco debaixo dessas situações que a palavra de Deus comenta e ensina a vida da gente, eu não, não vou ter como experimentar essas coisas que Paulo experimentou e que levou a ele a viver isso que a gente leu no capítulo 11 aqui a respeito do seu trabalho, né? Então, cada um de nós tem o nosso próprio chamamento, cada um de nós temos a nossa revelação, a compreensão, temos aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas, né? Todos temos um plano, né? Deus tem um plano, tendo lá no seu coração um sonho para cada um de nós. O grande alvo do Senhor nas nossas vidas é nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus, porque Ele quer ter uma grande família de muitos filhos, né? E de todos eles semelhantes ao Senhor Jesus. Então, resiliência é essa capacidade gerada pelo Espírito Santo através dos muitos sofrimentos e da revelação da palavra dele e da nossa postura diante da palavra de Deus nas nossas vidas, de alguns, né? Eu li aqui alguns itens que formam, que capacitam alguém nessa área, nessa questão de resiliência, né? Para a gente poder enfrentar os dramas da vida e passar por tudo isso e chegar do outro lado, né? Pronto, né? Para dizer, como disse Paulo, olha, combati o bom combate, né? Guardei a carreira, guardei a fé e já agora está me colocado, está guardada a coroa que o Senhor tem preparado para mim. Eu creio que cada um de nós, na medida que começa a estudar a Bíblia, começa a conhecer a Deus, conhecer ao Senhor Jesus, isso é natural. Querer combater esse bom combate, querer a semelhança de Cristo, isso é algo que o Espírito Santo nos induz a querer nas nossas vidas, né? É algo natural, nós que a gente queira essas coisas, é algo que é fruto do Espírito, ele vai produzir. Se alguém foge desse tipo de coisa, ele deve questionar a sua fé e perceber onde é que ele está colocando a sua fé, né? Então, nós queremos tudo isso e nós precisamos estar firmados nessa palavra, isso está bem arraigado nos nossos corações, né? E que a gente possa, assim, chegar lá, sermos vencedores realmente, porque nós somos destinados a isso. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Na medida que andarmos em Cristo Jesus, na medida que andarmos nos seus preceitos, em obediência à sua palavra, essas coisas vão acontecendo naturalmente nas nossas vidas. E nós somos vencedores porque estamos em Cristo Jesus. Tá bem? E o alvo assim dos irmãos que estão assim colocados, estão chamados aqui à liderança da congregação local, é que todos os irmãos da congregação vençam todas essas coisas, sejam vencedores, sejam ganhadores, sejam aqueles que chegam lá do outro lado e todas essas coisas pelas quais eles vão ter que passar, situações difíceis que cada um vai ter que passar no seu dia a dia, eles cheguem do outro lado
vencedores sobre todas essas coisas. Amém? Então, essa palavra eu queria deixar um desafio assim, de fé para cada um de nós. Né? Eu assumo ela para a minha própria vida, eu tenho isso no coração, eu penso que eu preciso disso. Amém? Eu queria orar nesse instante e depois a gente pode abrir o microfone para fazer algum comentário, né? Alguém que tiver alguma coisa no coração, uma palavra ou algo assim, ou mesmo nos chamar a uma oração. Amém? No nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra ela é límpida, ela é clara para nós. O Senhor deixou a tua palavra para nós, para que andássemos nela, para que a tomássemos dela e que através dela sejamos formados em Cristo Jesus, teus filhos, filhos da promessa, filhos que o Senhor almejou do coração, filhos pelos quais o Senhor Jesus morreu lá na cruz para serem resgatados, serem perdoados dos seus pecados e serem introduzidos no reino do Filho do seu amor. Por favor, Pai, que a tua palavra penetre nos nossos corações. Por favor, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ajude, nos capacite a sermos obedientes. Também, Senhor, a tua palavra seja revelada, Senhor, no coração de cada um de nós e nós possamos tomar dela, Senhor, de maneira muito prática, muito clara no nosso dia a dia, fazendo dela o nosso viver diário. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela alcance cada um dos teus filhos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, agora eu queria pedir que os irmãos... Pode falar. Nós vamos cantar uma música, vamos tentar, que acho que tem tudo a ver com isso. Foi uma música que, na pregação de Fontinha, a última que a gente ouviu lá na igreja, ele falou que era para o pessoal do louvor fazer uma música com esse texto, mas ela já existe, então a gente vai tentar, tá? Porque a gente não ensaiou. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. O choro de uma noite manda alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro de uma noite manda alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Senhor, nós cremos em Ti e sabemos, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Senhor. E mesmo que as coisas não estejam do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente acha mais confortável, melhor para a nossa carne, melhor para a nossa vontade, para o nosso desejo, nós sabemos que a Tua vontade, que o Teu desejo são melhores, são bons, são perfeitos e são agradáveis. E nós queremos, Senhor, descansar na Tua verdade. Nós queremos realmente viver aquilo que nós ouvimos hoje. Que nas nossas fraquezas, o Senhor revela toda a sua força. Amém. E todo o seu poder. Nos ajuda nesse tempo a caminhar pela fé, Senhor. Por uma fé viva, por uma fé eficaz, por uma fé que nos mova, Senhor, para frente. Não queremos ficar paralisados, Senhor, no medo, na situação difícil, na luta, Senhor, mas nós queremos caminhar. Nós temos um alvo, nós temos um destino, nós temos uma carreira para percorrer. Nos ajuda, nos fortalece, fortalece cada um de nós, Senhor, para que nós possamos juntos prosseguirmos em direção ao nosso alvo, Senhor. Nós te adoramos e nós te louvamos, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, Senhor, nós podemos nos alegrar, porque o Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus que prometeu que todas as coisas concorrem juntamente para o nosso bem, para que nós sejamos cada dia filhos melhores para Ti, Senhor. Muito obrigada por ter nos chamado e por ter nos escolhido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Muito bom. Mais alguém? Amém. Essa palavra que o Wagner trouxe sobre resiliência é um negócio muito legal, realmente. Assim, falando assim de uma forma brincalhona, né? Quem assistiu já o Quarteto Fantástico, lembra do Homem Elástico? O Homem Elástico é exatamente isso. Ele volta exatamente, estica, mas volta exatamente no ponto que ele estava. Então, esse negócio da resiliência é uma coisa fantástica, realmente é um desafio para quem é servo de Deus, sabe? A gente, não sei se vocês lembram, acho que já faz uns 6 ou 8 anos mais ou menos, a gente falou sobre isso, quando a gente contou a história daquele autor do hino lá, Sou Feliz com Jesus. Esse é um exemplo de resiliência, realmente. Tinha perdido as 2 filhas, quase perde a esposa, fora que ele era um homem riquíssimo e ficou pobre do dia para a noite com o incêndio de Chicago e outras coisas que aconteceram de ruim. Ele falou, ó, tá tudo bem com a minha alma. Ele não falou, sou feliz com Jesus. Ele falou um negócio mais profundo ainda, que tá tudo bem com a minha alma, que é a tradução desse cântico, desse hino, né? Maravilhoso. Então, isso é resiliência, amado. É não se deixar abalar e não se deixar deformar pelas coisas que a vida nos carrega, nos traz, né? Quer dizer, voltar a firmar realmente, estar firmada a rocha, é uma coisa... Nossa, isso aí dá muitas pregações, realmente. Esse tema de hoje é muito rico, uma coisa muito bacana. O cântico das meninas também, sobre a oração lá em Abacuque, né? Realmente, é isso aí. Todavia, eu vou me alegrar no Senhor. Quer dizer, pode cair tudo ao meu redor, mas eu vou continuar me alegrando em Deus. São desafios assim, um em cima do outro. Aleluia. Amém. Mais alguém? Então, tá bom. Nós vamos continuar intercedendo pela... Fala aí, Marcos. Eu queria só dar um pequeno testemunho aqui. Eu estou sozinho, então tirei a máscara. Estou de cara limpa. Mas aconteceu um pequeno fenômeno aqui, mas
muito interessante. Não queria deixar passar em branco, mas eu estava aqui a hora que eu estava falando no começo aqui com os irmãos, então tinha gente escutando, né? E depois um senhor saiu de uma lanchonete, ele estava na lanchonete e ele veio até mim, ele atravessou a rua e ele veio até mim e ele me trouxe uma água, né? Ele trouxe uma água geladinha e falou assim: olha, você está aí falando, então eu estou trazendo aqui uma água para você. Então, como isso é importante, que as pessoas elas estão necessitadas de ouvir o evangelho na rua, né? E a minha origem de discipulado foi na rua, pregando o evangelho, testemunhando o evangelho, quando eu fui discipulado pelo pastor Antônio Coelho, né? Então, ele trouxe uma água. Eu creio que, assim, na verdade, Deus é quem está conosco. É Deus que move as coisas quando a gente aceita o desafio, né? O desafio de sair às ruas, de anunciar o evangelho, porque o evangelho é, de fato, o poder de Deus para aquele que crê. Então, Deus providenciou uma aguinha gelada, né? Eu não esperava, eu não me lembrei de trazer água, e quando a gente fala, realmente, a gente sente vontade de beber água, e eu bebo muita água. E Deus providenciou, né? Eu achei assim, muito legal isso. Boa noite, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Alegria de estar com os irmãos nesta noite, ouvindo a palavra, porque só Jesus tem a palavra de vida eterna. Muito, muito bom. Deus os abençoe. Amém? Agora a gente pode falar tchau para todo mundo, então. Aquela bagunça. Vamos tagarelar. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Abençoe. Tchau. Tchau para todo mundo. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau, boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau. Até mais. Beijo, Tita. Falou, Inês. Nilza. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite.